Vocês estão bem? Vocês se lembram que na semana passada eu refleti um pouquinho no vídeo com vocês sobre a questão que é uma dúvida de muitos pais, né? Se castigo ele realmente funciona. E para quem assistiu o vídeo da semana passada, eu trouxe embasamentos neurocientíficos para mostrar que o castigo, ele não é favorável para o desenvolvimento da autonomia do seu filho. Ele não é positivo a longo prazo. Ele só terá um efeito a curto prazo. O que não é o que a gente quer para os nossos filhos, né? A gente quer pensar a longo prazo para que eles se tornem adultos felizes, respeitosos e com muita autonomia moral e ética. Então, muitos pais ficaram se perguntando, mas Fer, o que eu faço então ao invés do castigo? Porque sim, existem muitos momentos que os pais precisam exercer a sua figura de autoridade e precisam ter uma ação mais efetiva, né? Então, no vídeo de hoje eu trouxe dicas, atitudes positivas que você pode ter em casa com seus filhos para ajudá-los a se desenvolver de maneira mais autônoma, tá bom? Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever ou subscrever, tá bom? Roda a vinheta! Vamos falar então do que você pode fazer ao invés do castigo? Lembrando que essas dicas elas são válidas principalmente para as crianças de 2 a 6 anos de idade. As crianças mais velhas já é possível você chamar para uma conversa bem firme para conversar sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Então vamos lá, são 4 dicas. Primeira dica, dê oportunidade de escolhas. Se o seu filho estiver tendo um comportamento ruim, ofereça para ele 2 alternativas do que ele possa fazer que seja aceitável e respeitoso. Caso ele escolha uma terceira alternativa que você julgue ser aceitável também, não há problema nenhum em deixá-lo escolher essa terceira alternativa. Agora, se ele propõe uma terceira alternativa que você julga não ser aceitável, você precisa mostrar para ele que não tem negociação e que ele precisa escolher entre as 2 opções que você deu a ele. E caso ele não escolha, deixe bem claro que você vai escolher por ele, porque ele teve a chance de escolher e ele não escolheu. Segunda dica, ofereça segundas chances. Você já cometeu algum erro e se sentiu super aliviado de poder fazer de novo do jeito certo? Em alguns casos, a gente também precisa dar essa chance para a criança, para que ela possa fazer de novo e mudar o seu comportamento. É claro que você, adulto, precisa ter o discernimento das situações que são mais brandas em que você pode agir dessa maneira. Em outras situações que são mais graves, não tem a oportunidade de segunda chance. Então, por exemplo, seu filho ele bateu num amigo e ele machucou esse amigo. Nesse caso, você não vai sugerir nada. Você precisa falar com muita firmeza e utilizando a sua expressão facial e dizer para ele que aquilo não pode acontecer novamente. E mostre que assim como as pessoas o respeitam, ele também precisa respeitar e cuidar das pessoas. Mas, em outros casos, dê uma segunda chance para o seu filho. Dê a oportunidade dele fazer melhor, dele fazer diferente, tá bom? Terceira dica. Pergunte antes de surtar. Em algumas situações, é melhor você perguntar antes de perder a paciência e começar a brigar. Às vezes, você pode supor que o seu filho está fazendo algo errado ou ele está sendo desobediente e perder a sua paciência sem antes entender o que realmente está acontecendo. Em alguns casos, a criança ela pode estar apenas tentando entender como alguma coisa funciona, porque as crianças são exploradoras. Explorar faz parte do desenvolvimento da criança. É claro que a gente não precisa permitir que as crianças desmontem tudo para explorar, mas antes de perder totalmente a paciência, explique para a criança que você entende a curiosidade dela, mas por que ela não pode fazer aquilo de novo. Eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês. Quando meu irmão mais velho tinha por volta dos seus 7 anos de idade, meu pai trouxe da Alemanha um carrinho de controle remoto. Só que não era para brincar, ele deixou de enfeite na casa. E um dia, quando minha mãe olhou, meu irmão tinha desmontado esse carrinho.
Era muito simples desmontar o carrinho, era um circuito simples. E ele desmontou não para destruir o carrinho, ele desmontou porque ele quis entender como aquele carrinho conseguia funcionar no controle remoto. Então, depois ele até conseguiu montar sozinho de novo, só que ao invés do carrinho andar para frente, ele andava de ré. Mas ele estava explorando, entende? Ele não estava destruindo aquilo. Então a gente precisa entender que as crianças, elas são exploradoras. Quarta e última dica: leia uma história. Crianças amam histórias infantis e você pode se utilizar desse recurso para mostrar para o seu filho uma história em que os personagens eles fazem coisas erradas, não obedecem os pais e mostrar o que acontece com eles. Tente mostrar através das histórias para o seu filho os sentimentos dos personagens e sugira ao longo da história junto com ele até algumas alternativas para aqueles personagens antes mesmo de vocês terminarem as leituras. Nenhum cantinho, nenhum pensamento, nenhuma punição será mais efetivo do que o seu papel como mãe e pai na educação do seu filho. Então, quando o seu filho ele apresenta um comportamento ruim, a primeira coisa a se fazer é abaixar na altura dele, olhar nos olhos dele e conversar. Ajude o seu filho a entender o que ele estava sentindo, a nomear o sentimento dele. É exatamente isso que ele precisa quando ele tem um comportamento ruim. Compreender o que ele estava sentindo, por que ele fez aquela atitude e como ele pode fazer diferente numa próxima vez. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Então, por favor, se puder, dá um joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, tá bom? E até semana que vem. Um beijo. Tchau!